Em Mateus 8, capítulo 18, a Bíblia diz que Jesus ele viu a multidão e mandou os discípulos para poderem entrar no barco, atravessar para a outra margem do rio. Só que na medida em que eles entraram no barco para atravessar para a outra margem do rio, a Bíblia diz que uma grande tempestade se levantou e o vento se levantou. E os discípulos eles ficaram com medo, atemorizados, porque achavam que seria o fim deles. Eles esqueceram da palavra do seu mestre, que disse: atravessemos para a outra margem do rio. Ou seja, as circunstâncias invalidaram a palavra de Jesus na vida deles. E é interessante que isso acontece conosco. Existe uma palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida, mas em algum momento permitimos que as circunstâncias invalidem essa palavra. Permitimos que as circunstâncias matem essa palavra. Eu quero dizer o seguinte: independentemente daquilo que acontece ou deixe de acontecer, existe ainda uma palavra que foi liberada. Essa palavra, ela atravessa as circunstâncias. Essa palavra, ela não pode ser ofuscada pelas circunstâncias, nem pelo pecado, nem pelas pressões que a sociedade te fazem passar, ou pela falta de emprego. Independente de qualquer coisa, existe uma palavra. Então, a Bíblia diz que nós devemos tomar as verdades da palavra de Deus ao nosso coração para poder vencer no dia mau. O que isso significa? É que o fato de nós sermos filhos de Deus, amados por Ele, não nos isenta de passar por problemas. Pelo contrário, passaremos por problemas. Mas o sermos filhos de Deus e amados por Deus fará com que o problema não nos mate. Então não é que você não irá passar por problema, mas a certeza é que o problema não te fará dano nenhum. Por quê? Porque ainda existe alguém que governa a sua vida. Essa pessoa é Jesus, que Ele deu uma palavra: passemos para outra margem. E quero ler aqui uma passagem. Mateus 8 diz: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Este sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. A Bíblia diz que quando se levantou uma grande tempestade e o barco foi varido pelas ondas, Jesus ele dormia. O que Jesus Cristo ele quer nos ensinar quando ele dorme? Ele quer mostrar para nós que no dia da crise, no dia da tempestade, no dia de problema, precisamos dormir. O dormir pode ser literal, assim como não. Mas aqui o dormir aponta mais para o descanso. Ou seja, independente do problema, vive uma vida de descanso. Não permita que problemas te tirem do descanso. Por quê? Porque o Senhor ele criou o homem no sexto dia. E o primeiro dia do homem na terra foi sábado. E sábado é o dia de descanso. Porque a palavra sábado no original é Shabbat, que significa descanso. Não, o que isso significa? É que o Senhor nos criou para viver uma vida de descanso. Não permita desemprego, falta de, talvez, condições para sobreviver, te tirem o descanso. Viva ansioso. Pelo contrário, viva no descanso. Empenhe-se, esforce-se para entrar no descanso. E a Bíblia diz o seguinte: mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? A pergunta foi: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Então, se o Senhor pergunta por que são tímidos, homens de pequena fé, é porque eles tinham que se posicionar, abrir a boca, declarar para que as águas acalmassem. Por exemplo, que ele diz: por que vocês são tímidos? Abra a boca e fale. Declare que a situação que te assola não vai te matar. Pelo contrário, o Senhor está do seu lado. Abra a boca, declare. Se estiver doente, declare que você é curado, que você foi perdoado, que você é salvo. Quando não diz o seguinte: levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, o Senhor que te deu uma palavra, Ele é aquele que tudo lhe obedece. Ele é aquele que tem poder para falar às circunstâncias e as circunstâncias lhe obedecerem. Então, toma as verdades do Evangelho ao seu coração e passe para outra margem.